santo.nome. SantoCast. Posso falar? Posso perguntar? Aqui você pode, no podcast do Santo Nome. Sim, aqui você pode falar, aqui você pode perguntar, aqui você pode estar conosco, tanto pela Brasil FM, como também pelo nosso YouTube, a partir de agora no SantoCast. Vamos agora dar também aí um olá para a galera que está com a gente na internet do SantoCast, que Deus possa abençoar você. E nós estamos aqui no nosso segundo SantoCast com a pastora Linda. Sim, pastora Linda Freire. No primeiro programa que nós estivemos aqui, nós estivemos com a irmã Ivanildes, a minha mãe, querida mãe, já deixar um beijo carinhoso para ela aí, que com certeza ela está nos escutando. Ela ali da Neuropsicoeducar. E esteve conosco falando aí como realmente ter a criação dos seus filhos, né? Tanto antes como agora, através da neuropsicopedagogia também. E como nós estamos no mês das mamães, desde já eu quero deixar aí um super abraço para você, mamãe, que nos escuta. Passamos já aí esse Dia das Mães, mas o mês é todo seu. Na verdade, todos os dias são seus, mamãe, viu? Todos os dias. Nós agradecemos sempre pelas mães dos nossos corações, amém? E para continuar com esse bate-papo super legal, nós estamos aqui hoje com a pastora Linda e nós vamos bater um papo falando sobre intercessão pelos filhos. Boa noite, pastora! Boa noite, que prazer, gente, que honra estar aqui no programa do Santo Nome, aliás, do Ministério Santo Nome, né? O SantoCast. Aleluia! Maravilha! E maravilha também falar sobre intercessão, né? Esse chamado para todos nós, né? Maravilha! E é isso, a gente vai estar falando desse assunto que é maravilhoso, né? Falar do propósito de Deus para nós. Com certeza, pastora. Não estaríamos aqui hoje, né? Com certeza eu não estaria aqui hoje se não fossem as orações dos meus pais, em especial a minha mãe. Nós até mencionamos isso no último programa, né? O poder da oração pelos filhos. Sim. E você, pai, mãe, que está nos escutando, embora nós seja o mês das mães, mas os pais também precisam escutar isso, né? A importância da intercessão pelos filhos. Porque são autoridade, os pais são autoridade sobre os filhos. E aqui vamos aproveitar ao máximo a presença da pastora Linda, que também tem um filho muito precioso, que nós amamos muito, o João Rafael, que também está aqui conosco. E se você tiver sua dúvida, alguma pergunta, alguma mensagem que você queira nos enviar, pastor Túlio, como é que faz? A gente pode enviar para... Qual o telefone mesmo? 3422-107.7. Aí, tá vendo? Eu sempre me atrapalho, sabe por quê, querido irmão, querida irmã? Eu fico aqui, né? Mas como é que pode 3422 ser o WhatsApp, né? Aí depois o Vinícius aqui falou comigo que pode, né? Pode sim, hoje em dia pode o WhatsApp ser assim, né? Pode também, né? Pode falar, pode perguntar, pode estar conosco no SantoCast. Muito bem. Amém? Pastora, vamos começar o nosso bate-papo aqui, porque eu tô muito interessado nesse assunto, né? Eu também... Tá interessado. Eu tô, claro, né? Tá chegando a hora, né? Tá chegando. Nós tá nos chegando a hora. Amém. Aleluia. Aleluia. Na verdade, eu também, eu sou fruto de oração. Eu sei que minha mãe, ela não perdeu, ela ganhou várias noites orando por mim ali de joelhos, né? Aleluia. Chorando aos pés do Senhor. Mas assim, é um pouco diferente a minha história como filho e mãe com minha mãe, e até assim com a história da pastora Linda, porque ela desde sempre, ela sempre esteve ali nos caminhos do Senhor. E por isso que a gente queria realmente uma situação dessa. Eu acho que quando ela já teve o filho dela, ela já estava nos caminhos do Senhor, não é isso, pastora? Então, como é que foi esse proceder da senhora nessa vida aí com o João Rafael? Conta pra gente um pouquinho. Abra o seu coração, porque o João Rafael está escutando. Traga o todinho, João. Meu Deus, vamos lá.
Toma todinho que passa, né? Mas você sabe, né? Toma todinho que Essa passa. piada interna vai ter que explicar depois. Tem que explicar, porque na verdade ele se machucou, né? Ficou nervoso e além da água, disse, vamos tomar água pra você se acalmar. Ele era bem menor, né? Mas novinho, 8 anos, 9 anos, está se tornando público, é um negócio que já tá extenso. Enfim, mas nós somos jovens. Aí veio a senhora da água, a senhora deu todinho. Eita glória! Ô filho, toma um todinho que passa. E aí eu disse, tome água, toma um todinho, levanta a cabeça e começa tudo de novo. Não pode desistir. Aleluia. Esse é um ponto, inclusive, é uma chave na intercessão. Sim. Aleluia. Porque assim, interceder é você gerar na criação, é você trazer o plano de Deus para a vida de alguém. E quando Deus nos entrega, cedo eu tive essa consciência de que quando Deus nos dá um filho, Ele também está nos entregando uma geração. Ou seja, Ele quer que você abrace, sabe, outros, não viva apenas naquilo que Deus te deu ou somente no seu ninho, na sua casa. Isso vale para tudo, porque se Deus nos dá um filho, Ele vai construir, Ele vai nos dar uma experiência, uma vivência, como você falou da sua mãe, né? E assistiu o programa da semana passada e aprendendo, né? Como sempre. Porque assim, nessa caminhada, a gente recebe o propósito de Deus, a palavra de Deus, né? Mas a gente tem que, pela intercessão, pela oração, receber, porque a intercessão é isso, é você mergulhar no coração de Deus e ouvir Deus, saber exatamente, porque assim, a palavra é um propósito geral, todos nós fomos criados e chamados com o fim de sermos para a glória de Deus, mas como isso vai acontecer? Cada um, Deus tem um chamado, tem uma direção, tem um destino, né? Então assim, a gente tem que mergulhar em Deus, ouvir o coração de Deus e verbalizar essa vontade de Deus, o propósito de Deus, e essa verbalização, que é a oração, que é a intercessão, vai mover o coração de Deus, porque Deus, para que aquilo se torne uma realidade, porque a Bíblia diz que Deus não faz nada sem a nossa cooperação, sem que Ele nos fale, que Ele revele para nós segredos, né? Tem coisas que Deus fala. Vocês, assim como eu, quando recebi o meu filho, a partir do momento que eu soube que estava grávida, Deus começou a falar, tem um chamado, é levita, vai servir ao Senhor, bem novo, logo cedo Deus vai começar a usar, já sabe, Deus trazendo palavras e revelações assim sobre o futuro, aquilo que Ele está vivendo e aquilo que ainda vai viver. Então você tem que ouvir isso para concordar com o plano de Deus. A senhora fala isso, pastora, que inclusive já há spoilers aqui do devocional Todo Santo Dia, que vai ser enviado logo após o programa. Uma coisa que eu refleti muito hoje, até comentei com a senhora na vinda pra cá. Muitas pessoas a gente pergunta, como que você se imagina no futuro? Como que você pensa o seu futuro? E muitas vezes as pessoas não sabem responder, porque elas não têm essa intimidade com Deus. Mas com quem a gente tem intimidade, a gente sabe os planos da pessoa. Sim. Então, se nós estamos ali na intimidade com o Senhor conta os planos dele para nós, não só a respeito de nós, mas também sobre as futuras gerações. Sim. E uma coisa que eu tive esse privilégio, né, de os meus pais serem cristãos também. Sim. E meu pai sempre falou isso que a senhora trouxe, que ele já sabia os planos de Deus pra gente, pra cada filho, enfim, meus pais têm 5 filhos, todos nos caminhos do Senhor, pra glória de Deus. Aleluia. E eu carreguei isso tanto pra mim. Meu pai sempre falou algo que me marcou muito. Ele falou, filha, o Senhor nos deu vocês, mas vocês não são nossos. Sim. Vocês são dele. Então, meu pai sempre ensinou isso, tanto que quando eu vim pra Conquista, muitas pessoas me questionaram, mas você deve sentir muita falta da sua família. Aí eu falei, não, Deus já me preparou para esse momento. A minha vida inteira eu já estava preparada para fazer a obra de Deus aonde o Senhor me levasse.
E isso é tanto para mim que quando nós nos casamos, e aí aos poucos o Senhor vai revelando, né? Sim. E eu tive o entendimento que a maternidade, ela não acontece só no momento em que a gente engravida. Ela acontece no momento que a gente casa, porque o Senhor o plano de Deus é que a família realmente haja multiplicação. E eu estou vivendo uma experiência hoje de interceder pelos filhos que o Senhor me disse que daria. Sim. Não gerei, ainda não estou grávida, mas é algo que o Senhor, na minha intimidade, tem revelado essas questões. Quem vai vir? Para que vai vir? E realmente eu tenho experimentado, eu posso constatar que você, mãe, que está nos ouvindo, sim, que ainda não gerou filhos naturais, ou que ainda não tem responsabilidade como filhos, mas está casada e deseja, o Senhor plantou essa semente no coração e é do agrado do Senhor que a família se multiplique. Então, a sua intercessão pelos filhos não começa só no momento que você engravida, começa antes disso. Bem antes disso. Amém. Amém. Glória a Deus. Pastora, a gente fala muito sobre filhos naturais, né? Mas nós sabemos também que nós temos os filhos espirituais que Deus nos entrega, né? Como é que se procede essa oração? A gente vai fazer uma mesma oração que a gente tem de um filho natural? A gente vai orar de forma diferente? Fala um pouquinho pra gente, o que é que a senhora pensa a respeito disso? Então, gerar o propósito. Então, Deus de fato entrega para nós filhos naturais, não é? E como a pastora Grace falou sobre já está preparando, já está publicando isso no mundo espiritual. A senhora disse, tem que declarar, né, as palavras de Deus. Tem que declarar, e porque tudo no mundo espiritual começa, gerado, estabelecido através da palavra. E aquilo que nós queremos ver concretizado no mundo físico, isso tem que ser gerado primeiro no mundo espiritual. Então, mesmo antes do filho chegar, você não prepara um enxoval, você prepara as roupinhas, você prepara tudo isso. Então, Deus já está falando, no caso de vocês, né? Filhos e tal, vai trazer, então você já começa a declarar. Você vai declarar palavras ao vento? Não, porque inclusive eu uso essa expressão, não pode. Você tem que mergulhar em Deus, saber qual é o propósito, né? E começar a declarar e concordar com o Senhor. A estação espiritual, para que a gente possa lidar com realidades espirituais e físicas, né? Para que a gente possa lidar no natural, habilitado pelo espiritual. Então ele vai falando com você, vão chegar pessoas assim, vão chegar, e aí você esteja pronto para cuidar dessas pessoas, né? Eu tenho uma experiência, vou contar rapidinho, de uma amiga, isso antes de eu me casar, de ter filhos, e Deus sempre trouxe pessoas para eu cuidar, e assim, de uma forma, Deus trazendo não só no ambiente igreja, templo, mas para dentro da minha vida, para dentro da minha casa, para que eu possa cuidar dessas pessoas na caminhada, e ensinando e falando em casa. E enfim, tinha uma amiga e alguém que eu amo muito, mas Deus sabia que Deus estava tratando, queria gerar algo. E meus pais viajaram e ela foi ficar comigo. Nesses dias, dormir comigo. E aí ela disse, eu falei com ela até para dormir no outro quarto e tal. Já, não, eu quero dormir aqui, a gente bota o colchão junto da cama. Então eu já senti uma certa carência. E aí comecei a observar. Na primeira noite eu via que quando ela dormia, ela escondia a sua forma de dormir alguma coisa. E aí foi nas noites seguintes, para resumir, eu percebi, e ela conta esse testemunho. Já tem mais de 20 anos isso. Eu percebi. Eu disse, tem alguma coisa estranha, ela tá mexendo com a boca. Quando eu puxei a coberta, ela chupava o dedo, com 25 anos de idade. 25 ou 27 anos. 25 anos de idade. Ela chupava o dedo da mão. Não conseguia dormir, até aquela idade, não conseguia dormir sem chupar o dedo. E aí eu disse, não, isso aqui agora você vai ser curada. Você precisa ser curado. Eu não vou entrar nos detalhes do processo de intercessão, mas isso durou uns 7 dias e Deus nos levou pela intercessão a questões que ela viveu, palavras que ela ouviu no ventre. Isso gerou uma carência muito grande, trouxe
deformidades e até no seu crescimento, dificuldade para amadurecer e mudar de fase, trazendo sempre um comportamento, algo de uma fase anterior. E nesse caso ela trouxe da infância. E foram vários processos ali durante a intercessão. E isso foi 7 dias depois de 25 anos de idade. Ela deixou de chupar dedo até hoje. Isso não acontece. É algo assim inusitado, muito atípico, mas quando nós temos esse chamado e Deus abre, né, a nossa vida como um útero espiritual para gerar vidas e crescimento e dar destino, uma criança, uma mulher com 25 anos de idade não pode ter esse tipo de comportamento mais, né, claro, e precisava seguir para outra fase, enfim. Então, quando Deus traz pessoas e traz filhos, porque o pai, ele dá amor, né, ele dá provisão e destino. Então nós somos chamados para isso. Nós, como mães e pais, né, no caso o pai, Deus, ele nos chama para isso, para sermos mães e pais espirituais também, para dar, para conduzir, para ministrar o amor de Deus, que isso é preciso, porque a nossa bandeira tem que ser a identidade de filho. Pela intercessão nós conquistamos territórios, e isso fala de coração, enfim, pela intercessão. E um desbravador, quando ele chega no território que ele conquista, ele põe a sua bandeira, a bandeira da pátria, a bandeira que ele levantou para chegar até ali. Então, quando nós conquistamos um território pela intercessão na vida de filhos, de filhos biológicos ou espirituais, nós temos que fincar a bandeira da identidade de filho. Amém, pastora. A senhora estava falando aí e eu percebo que essa questão de intercessão, ela, com certeza, óbvio, ela está muito ligada à oração, né? Com certeza. E assim, eu tenho certeza que também existem ouvintes que estão nos escutando agora, que eles estão sentindo queimar no coração, muitas vezes até a oração por outras pessoas. Mas muitas vezes a gente não sabe orar, né? Isso é interessante, porque nós queremos orar por alguém, mas a gente não sabe orar. Pastora, existe uma receita de bolo para oração? E para intercessão, né? Porque... Quer dizer, exato, a oração e a intercessão, porque na verdade a intercessão, ela é algo mais específico, não é? Existe a intercessão para vários tipos de situação, para gerar unidade no corpo, sabedoria, para liberar recursos, para liberar o amor de Deus, enfim. E nós sabemos que a intercessão, ela se move em 2 braços, que é reivindicar a palavra de Deus, porque quando nós intercedemos e somos mais enfáticos, enfim, na oração, não estamos tentando dar ordem em Deus. Em Deus nós não damos ordem. Nós reivindicamos e puxamos para baixo a palavra e reivindicamos a palavra. E ao inimigo, às trevas, realmente a gente dá ordem. Temos essa voz de autoridade hoje, né, liberada por Jesus, que ele nos autoriza hoje, dar ordem às trevas e recuar e estabelecer o reino. Então, às vezes a gente fica como você está dizendo, eu quero orar pelo meu filho, então comece, eu quero orar por alguém, eu quero estabelecer o reino de Deus, eu também quero ser um conquistador de território. Meu Deus, é a minha casa, como é que eu estabeleço esse território para Deus, né? Então, o primeiro passo é você entender que não existe, primeiro ponto, não existe senão seria uma reza, seria não é? E não é isso, é um mover mesmo, porque Deus libera poder pela oração, e quanto mais você ora, mais há uma ampliação daquilo que Deus é. Então, como que você começa? Quem quer que diz, olha, eu está aí em casa e diz, hoje eu quero levantar um altar de oração. Você começa a orar a palavra. Você começa a declarar a palavra. As verdades, as promessas. De Deus. Deus não pode trabalhar fora desse ambiente da verdade. Ele honra a verdade, ele trabalha, ele libera poder. E você vai perceber, você que está nos ouvindo, que à medida que você vai liberando palavras de vida,
Foi o que nós falamos ontem sobre palavras de vida. Às vezes, voltando para falar do meu filho às vezes falava assim, mas minha mãe, por que a gente tem que fazer assim, tem que cuidar da casa assim, do meu filho? Porque aqui, independente da realidade física, mora um príncipe. Nós moramos num palácio para Deus. E na ótica de Deus, como está em Isaías 56, no verso 7, ele fala, ele nos chama para sermos, para estabelecer uma casa de oração para as nações. Quem é a morada dele, que é casa de oração para as nações? Então, somos nós, não é? Então, na ótica de Deus, nós somos uma casa de oração. E o que nós vamos liberar para as nações, para a minha casa, para o meu filho, para o ministério que eu faço parte, para a vizinhança, né? E isso é uma outra estratégia. Você começa a orar, a declarar: Deus, abençoa a minha casa. Deus, eu declaro saúde, prosperidade, fartura. E começa a declarar aquilo que você está precisando, porque a gente começa a se mover. Você nunca pega uma causa e não luta por aquilo, por um território que o seu coração não esteja plantado. Então você começa a orar pelas suas necessidades. É natural do homem. Então você começa e estende isso para os seus vizinhos. Estende isso para a sua cidade, estende isso para a sua nação, estende para toda a terra, estende para o seu ministério, para a igreja na terra, não é? Então começa a declarar o propósito de Deus de uma forma geral. E você vai perceber que na oração, Deus pega a sua cooperação e começa a plantar. O Espírito vai gerando propósitos específicos. E quando a gente pensa... Direcionamentos, né? Direcionamento. E surgem palavras que você não pensou. O apóstolo Rubem fala, ele usa isso, surge um pensamento que você não pensou. É um pensamento não pensado. Ele brota do teu espírito, do seu espírito. Então... Na verdade, a oração ela é construída, ela acontece pela prática. Não tem como. Era essa questão até, eu queria até perguntar para a senhora, né? Eu tô perguntando muito que a gente tem que realmente aproveitar, né? Ilustre. Com certeza. E depois nós vamos contar aqui algumas coisas, vamos pedir para a pastora Linda também fazer alguns convites. Mas deixa isso para o final. Então não sai daí não. Seguinte, pastora, pode ser óbvio para muitas pessoas essa questão da intercessão, da oração pelos filhos, por toda uma situação, pela sua família, pelo seu ministério, pelo seu trabalho. Mas eu sei que tem pessoas que elas sentem dúvidas nessas questões. Uma oração, você começa a orar por um filho seu. Não é o caso do João Rafael, nós sabemos disso, sempre foi um menino de Deus, nunca deu trabalho nenhum, graças a Deus. Menino bom. E continuará desse jeito. Bom. Eita, menininho lindo! Lindo, louro! Amém. Mas assim, nós sabemos que essa não é a realidade de todo mundo. Nós sabemos que existem filhos que, por mais que nós intercedemos, né, eles ainda continuam naquela mesma situação. Pais e mães devem desistir desse momento de intercessão ou persistir. Isso aí, persistir, perseverança. Tem um texto que agora não estou me lembrando o endereço, que diz: deixa a perseverança completar a sua obra, não é? Esse é o posicionamento do intercessor. O intercessor é um guerreiro. E ele sabe que vai enfrentar guerras, resistências no percurso. Como você falou, alguns de uma forma, porque todos os filhos nós temos que cobri-los para que eles permaneçam cumprindo, ou para que eles entrem nesse propósito, porque nós sabemos das experiências em que os filhos realmente, né, saem do propósito, se desviam do propósito. Então é esse o papel da mãe, do intercessor, do pai intercessor. Ele se posiciona neste lugar de conquistador e ele não se move, ele não deixa hipótese alguma. As circunstâncias podem dizer absurdos, mas isso não pode te mover daquele lugar.
Você se posiciona. Deus te colocou naquele lugar de intercessão, de conquista, e você continua liberando a palavra, confessando, concordando com Deus. As circunstâncias são contrárias e você continua concordando com Deus e confessando a palavra, o propósito de Deus. Você pega... É um exercício da fé, né? É um exercício da fé. É um exercício da fé, porque você não está enxergando aos olhos naturais que a situação está mudando, mas você crê espiritualmente que o Senhor está se movendo. Exatamente. Inclusive, até com o próprio Jesus no ventre, ao nascer. Quer dizer, houve uma perseguição, houve uma guerra, né? Mas como nós falamos no início, quando Deus, ele nos entrega uma palavra, ele nos seja um filho, seja uma promessa, ele tem nome, tem destino, tem propósito, e é muito bom a gente lembrar que tudo aquilo que Deus faz em nós ou através de nós não tem a ver só conosco, tem a ver com o reino de Deus. É tudo sobre ele. Tudo sobre ele. E isso, na verdade, tem muito a ver com algo que eu queria realmente até perguntar para a senhora também, né? A gente vai fazendo perguntas, mas a gente sabe que é o Senhor que vem movendo os nossos corações para esse momento. Pastora, a gente sabe que existem pais e mães que, por conta até de muitas situações que já ocorreram, até situações até com seus pais, na hora de ter uma criação com os filhos, eles seguram muito os filhos, né? Sim. E a intercessão, ela é um motivador para você liberar e lançar o seu filho, ou para você segurar o seu filho? A gente precisa entender muito isso, porque às vezes tem mãe aí fazendo intercessão para o filho não sair de casa, para ficar debaixo da asa da mãe. Na verdade, né? é uma oração que... Na verdade, é o que a gente tem que buscar, e isso é uma caminhada, é uma vivência, é uma descoberta, é uma construção. Eu falo porque existem muitas fases, e o ponto é esse: a cruz é o equilíbrio para todas as coisas. Então nós não podemos interceder porque a gente ser como dizem, imprudente, antecipada, sabe? Então a gente tem que buscar essa dependência de Deus e entender no Espírito o momento de ir, o momento de ficar, porque quando Deus fala vai, deixa ir, ele traz paz no seu coração. E outra coisa, como Deus, eu vou falar aqui de um exemplo que me ocorreu agora e ficou isso claro. Quando Jesus, me fugiu. Sim, quando Deus libera o propósito, ele libera também todos os recursos para que o propósito se cumpra. Quando o anjo visitou Maria e disse que ela estaria grávida, né, Deus te escolheu e tal, e ela diz sim para Deus antes de experimentar consequências. José, quando soube, tentou secretamente fugir do negócio, né? E aí houve um sobrenatural e o Senhor visitou José e disse: olha, o que está sendo gerado em Maria procede de Deus, então fica firme, segundo que ela vai precisar de você. Então ela não esperou saber o que José pensaria, se José aceitaria. Ela confiou em Deus e aceitou. Deus sim, né? Eu me lembro que na viagem de João Rafael para a Escola do Clamor, foi a primeira viagem que ele fez tão longa sem mim, né? Mas naquela semana, e agora essa semana a missionária Valdene está aqui conosco, né? E geramos tudo isso. Deus tinha algo para estabelecer, para estabelecer no ministério dele. E aí e eu sei que Deus trouxe tudo, mas eu não sabia como ia ser. Eu confiei em Deus, que Deus teria pessoas junto dele naquele lugar, e principalmente Deus estava ali, né? E aí eu entrei em contato com o Gui Mamute, mas Gui também não ia estar lá e tal. Aí quando nós estamos nos preparando, arrumando para viajar, eu vejo
o pastor na época, o Túlio Ribeiro, já era pastor. Já era pastor. Então, viajando, pegando voo, indo pra Escola do Clamor. Então, aí eu disse, João Rafael, olha quem tá indo. Então, entrei logo em contato para que pudesse dar esse suporte lá. Então, de qualquer forma, o meu coração se aquietou, porque aquilo foi gerado na intercessão, o propósito que Deus teria em levá-lo, né? Eu confiei em Deus, tanto que Deus proveu todas as coisas e proveu mais esse recurso, que foi o pastor lá com ele, que ele conhecia e que com certeza foi uma bênção, né? O coraçãozinho dele se... Deus. Então é isso, a gente tem que confiar. Sim. Tem que confiar. E assim, a intercessão, ela é para que a vontade do Senhor seja conhecida. Sim, isso aí. E realizada, né? Como os pais são os responsáveis aqui na Terra, realmente é para que os responsáveis na Terra conheçam a vontade do responsável lá no céu, nosso Criador, Senhor, para que ela seja realizada. E não para que a vontade humana do homem seja manifesta, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado para que... Porque já que os pais têm tanta autoridade, eles não devem estar fazendo orações da sua própria vontade. Porque eles podem atrapalhar a vida dos filhos. Sim. Eles precisam fazer as orações que são as orações que o Senhor gera, para que realmente a vontade do Pai seja feita. E isso é uma coisa muito importante, porque para que isso seja compreendido, eu acho que o primeiro ponto é os pais entenderem que os filhos não são deles. Exatamente. Sim, são de Deus, Deus para um fim. Isso. E aí eu falei, Deus, olha, o Senhor me criou, né? Me permitiu ter uma criação assim. E é uma coisa que desde hoje eu já trabalho na minha mente. E falo, Senhor, eu sei que os filhos o Senhor vai nos dar, não são nossos, são do Senhor. Então me capacita, porque a gente sabe que o coração de mãe aperta, né? Vai fazer uma viagem, oh meu Deus, será que o filho tá pronto para ir? Né? Será que já é a hora de ir? E assim, é muito desafiador para os pais. Eu ainda não sou mãe, mas por até o relato que a senhora fez agora, a gente imagina que é muito difícil. E aí, pastora, como que a senhora poderia aconselhar esses pais e mães que têm olhado para a situação dos filhos hoje de forma natural e tem, de certa forma, ouvindo aqui a nossa conversa agora, podem ter percebido que não estavam fazendo orações perigosas no sentido para o inimigo, né? Mas perigosas talvez para os seus filhos. Como que a senhora orientaria esses pais? Para eles poderem entender realmente assim quais são os tipos de oração que eles devem estar fazendo pelos seus filhos. Sim, você falou algo interessante sobre o sucesso. Eu até anotei isso aqui antes de vir para cá e dizer qual é, não é, o sucesso da oração. Onde está? Na verdade, o sucesso da oração não está no resultado, mas em querer o que Deus quer. Aleluia. Sabe, quando nós vamos em oração, em buscar a Deus, como você falou aí, os pais estão vendo uma realidade natural, estão buscando recursos naturais e não estão encontrando, não obtendo um resultado, porque muitas vezes nós estamos usando porque a gente passa, todos nós, e você vai ter essa experiência e ver que a gente é habilitado e a gente vai aprendendo na caminhada, como tudo na vida, né? Através da experiência. Então, muitas vezes estamos orando segundo o desejo do nosso coração e não entrando em oração para intercessão para receber um propósito. Eu anotei outra coisa que eu disse, eu fiz uma pesquinha, porque a mulher é organizada, viu? Não, organizada é você, meu pastor. Organizada, queridos, e pontual. Aí os dois, né, que vieram comigo, a missionária, eu disse, gente, se aprontem. Porque ela é pontual. Ela é pontual. Você tem que ver em casa pra sair, querido.
Eu não me atraso pra sair, não. Pois é, você tá entendendo? Eu botei mesmo uma pesquinha aqui, né? Anotei porque eu gosto. Então, não há outro meio, né, de nós liberarmos poder de Deus que não seja pela oração. E Deus estabeleceu isso, não tem como dizer, mas por que Deus estabeleceu assim? É a forma, o método de Deus para liberar poder, para liberar coragem, para a gente se conduzir em tempos de crise, não é? Porque assim, quando Deus, eu anotei isso, quando Deus nomeia, dá um nome a alguém ou a um povo, é uma indicação de como nós devemos operar no espírito. Meu Deus. Sabe? Esse lugar é onde, que lugar é esse? Como eu vou saber que eu estou operando nesse lugar que Deus me nomeou, que Deus me estabeleceu, que Deus me deu um nome? Casa de oração, e ministérios específicos, e posicionamento, e lugar. Como que eu vou saber? Esse lugar é onde acontece a maior liberação de poder, honra e identidade. Onde tudo isso tem que vir como um sinal. E a nossa cooperação nisso, de entender, de ouvir essa voz do Senhor, a nossa cooperação em relação à nossa vida, em relação a outros, vai ativar o propósito. Sabe? Vai ativar o propósito. Então, o que nós pais temos que aprender, estamos aprendendo e queremos aprender, é exatamente colocar nossos filhos neste lugar. Colocar os nossos filhos realmente no altar, né? No altar do Senhor, né? Não, muitas vezes os pais querem colocar os filhos no seu altar, né? No altar próprio, mas tem que colocar no altar do Senhor. No altar do Senhor, é uma entrega, não é? Uma entrega. Que Deus nomeou meu filho para isso. Deus nomeou meu filho para atuar como, não é? Dentro em todas as áreas dele, né? Na área profissional, né? Na área acadêmica, nas escolhas. Então a gente não pode chegar e dizer, não, você vai fazer assim. Nós vamos dizer qual é a nossa vontade, né? Ontem a gente falando sobre tatuagem, desde novinha, dizer, eu não gosto, assim, pra eu usar e tal. Mas você precisa saber, ontem que nós conversamos sobre onde Deus quer te fazer fluir. Então, há uma marca para aquilo. Um médico, você chega, tem um jaleco, tem uma identidade, todos os profissionais. Então, assim, onde Deus quer te levar? Será que isso não vai impedir o fluir, o propósito? Então, calma. Sim. Sabe? O desafio dos pais é realmente orientar o filho de modo que ele aprenda a discernir a voz do Espírito e caminhar pelo Espírito. Isso. Não pela sua vontade. Porque se você sempre faz a sua vontade na vida do seu filho, então seu filho vai entender qual é o recado. Que ele vai ter que querer fazer a vontade dele na vida dele. Exatamente. Então, agora, quando você mostra pra ele que você tá buscando que a vontade do Senhor seja feita na vida dele, a mensagem que ele está recebendo é que ele tem que buscar no Senhor, entender qual é a vontade do Senhor para a vida dele. Então, eu acho que isso é uma chave muito poderosa. Muito poderosa. E uma coisa que a senhora falou das palavras, e me veio aqui na mente, eu acho que é bom a gente reforçar. A gente falou das benditas palavras, né? Sim. Mas também, muitos pais acabam lançando palavras malditas. Sim. E assim, uma coisa que é muito importante, você pai e mãe que está nos escutando nesse momento, se você algum dia na vida do seu filho lançou alguma palavra de maldição, sim, não perca a chance de hoje quebrar essa palavra no reino espiritual, porque você tem autoridade para isso. Então, realmente, se vê aí algum flash na sua memória, na sua mente, desligue essa palavra maldita de que ele não teria sucesso, de que ele iria, enfim, quebrar a cara, ou que ia ser mal sucedido na forma A, B, C, que teria doença A, B e C, não sei, mas
quebra essa palavra. Amém. Porque você tem autoridade em Cristo para isso. Uma coisa que eu gostaria de lembrar, sabe, pastora Grace, que muitas vezes a gente está falando para pais, para mães, mas a gente sabe que tem jovens, filhos, que os pais estão fora do Senhor, totalmente fora dessa consciência. Verdade. E aí, o que você vai fazer? Não é? Pais que liberam palavras malditas, que eu vivi muito isso na minha adolescência, sentenças terríveis, então de acusação, de medo, né? De medo e sabe, sentenças mesmo. Então, você só não vai dar pra nada, você vai ser isso, aquilo, outro. Entendeu? Então aí, de repente, você chega no Senhor, e aí é onde eu quero agora também encorajar os filhos, os jovens, independente, jovem e filho, independente da sua idade, né? Se levantar dentro desse contexto que você ouviu aqui conosco e saber que Deus é Pai e Ele está acima de toda e qualquer autoridade. Aleluia. Jesus, né, morreu na cruz para isso, para quebrar toda a maldição. Amém. Aleluia. Né? Então você se levante e começa a declarar palavras de vida sobre a sua vida. Amém. Você vai mesmo para a palavra e começa a dizer, não, quais são as promessas de Deus para mim? Amém. Qual é a palavra que eu tenho que liberar sobre a minha vida? E traz essa palavra para a sua vida. Amém. Então, Amém, porque às vezes nós temos muita fluência e facilidade para abençoar o outro, sabe? Para liberar essas palavras para o outro, mas nós temos que entender que é necessário o nosso território, da nossa vida, do nosso coração, das nossas fraquezas, liberarmos palavras para nós mesmos, entender que nós somos essa casa, essa morada de Deus e ser levantado dentro desse contexto. Amém. Pastora, Glória a Deus. Infelizmente o nosso tempo chegou. Que pena, né? Mas de Jesus, foi né? muito bom. A gente queria agradecer a participação da pastora Linda aqui conosco. Dizer que, para honra e glória do Senhor, a pastora Linda agora está também ali conosco no Ministério Santo Nome, né? Lá no Santo Nome Church. E eu queria te fazer um convite, você que é aqui de Vitória da Conquista e da região, que muitas vezes ainda não tem sua igreja, que precisa estar aí congregando, né? É muito importante você estar congregando. Todas as quintas-feiras, às 19 horas, nós temos o culto Souzo e hoje a pastora Linda, ela está à frente desse culto para honra e glória do Senhor. Aleluia. Amém, pastora? Amém. Glória a Deus. E se você não pode estar com a gente na quinta-feira, não tem problema. Nós temos culto também, o culto de celebração do Santo Nome às 18 horas no domingo. Tá certo? Pastora, muito obrigado, viu? Que Deus continue te usando poderosamente e sendo um canal de intercessão na vida de muitos. Amém? Mas você não saia daí agora, porque nós vamos para um breve intervalo, vamos escutar um louvor e nós já voltamos com o Bíblia todo santo dia. Valeu!